Oi, gente. Neste último vídeo do tópico 3, que é a parte de gestão de pessoas, mais especificamente na parte 3.3, a gente faz a parte de liderança, a gente fala sobre liderança, e aí a gente vai falar sobre liderança, a diferença líder e chefe, e também sobre algumas das teorias, certo? As principais teorias. Não sabemos muito bem o que a banca pode cobrar sobre isso, mas vamos pecar pelo excesso, né? Interessante relembrar que liderança ela está dentro da parte de direção. E para a gente pegar um conceito, a gente pode dizer que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para que elas atinjam um objetivo. É um fenômeno notadamente interpessoal, ou seja, não tem como uma pessoa dizer que ela se lidera. Ela lidera outras pessoas exercendo a função de líder. Não confundir líder com chefe. Chefe é aquele que tem o poder da posição, o poder legal, que ele tem a função de chefia, de ordenar, de mandar. Só que a ideia de líder é uma ideia diferente, que é aquele que orienta, incentiva e influencia. É interessante para a organização que a mesma pessoa seja chefe, tem o poder da posição e também tem o poder de influência. Mas é comum que ocorra de, por exemplo, o chefe ser aquela pessoa chata que todo mundo detesta e o líder já ser uma pessoa bastante competente na organização que, apesar de ter a mesma função dos outros subordinados, é reconhecido por todos por sua competência. O líder pode acontecer dessa forma, né? O chefe vai ser sempre derivado do poder legal, da lei. Nesse caso, a lei, entendo, a lei da organização, as normas organizacionais. Agora, o líder, ele pode ocorrer por carisma, por exemplo. Ele pode acontecer por poder técnico ou até por qualquer outro tipo de fenômeno que faça com que ele tenha maior influência sobre as outras pessoas do que os demais funcionários, certo? Pode-se, inclusive, acontecer da liderança e da chefia entrarem em conflito. Por isso que reforço a ideia que é muito interessante para a empresa que líder e chefe se encontrem numa mesma pessoa, né? Apesar de que não tem como obrigar isso. É possível aplicar técnicas, e isso a gente vai falar pelas teorias, né? Para que você transforme um chefe em um líder, certo? As abordagens principais são: primeira abordagem, essa daqui já adianta, que ela não é bem considerada no nosso sistema. A abordagem de traços, que ela foca nos traços da personalidade e características do líder, que ela diz que a liderança é inata. Essa teoria, com o passar do tempo, a gente descobriu que uma pessoa ser mais alta, uma determinada forma de olhar, uma pessoa mais extrovertida, isso sim tem certa influência, tem certo valor. Só que isso daí acaba determinando mais a assunção de líder em coisas mais importantes. Por exemplo, a gente não vai escolher o chefe da NASA a partir de fulano tem 1,80 m. Não, né? A ideia de traço determinava mais em coisas desimportantes. E isso também não queria dizer nada no final. Tá, beleza, fulano é o líder. Ok, mas ele não é eficaz, ele não é bem visto pelos outros funcionários, ele influencia, só que ele sequer alcança os objetivos organizacionais, ou seja, foi uma abordagem meio abandonada, porque tinha um fundo de verdade, mas era uma coisa muito insignificante. A abordagem comportamental é a abordagem seguinte, ela diz que a liderança depende de certos comportamentos. Aí a gente entra na ideia que a liderança ela pode ser aprendida, pode ser ensinada e pode ser melhorada. E a liderança situacional vem pegar isso daqui e aplicar de acordo com o contexto. Okay? Ela diz que existem certos comportamentos, ela reforça essa ideia de comportamentos, só que existe um comportamento adequado para cada situação. Qual é o objetivo? Alcançar a melhor eficácia, o maior número de objetivos organizacionais. Aí não é um comportamento único que vai alcançar os objetivos, vai ser o comportamento que cada situação exigir, ok? A abordagem dos traços, como eu já disse, é aquilo mesmo, simplista, são os traços do líder e acabou, não tinha muito foco, não tinha sequer base científica. O que a gente vai ver sobre as teorias é mais sobre as teorias comportamentais e situacionais. Calor da porra. Beleza. Antes de a gente entrar nas teorias, a gente tem essa ideia das habilidades que são necessárias em um líder. Aqui a gente pode relacionar esses três níveis com os níveis da organização. O nível estratégico seria o primeiro. O nível tático, ou que pode ser chamado também de gerencial, que é o nível médio, a gerência média, né, como é chamado. E o nível operacional, que é o nível dos superiores, que é o da galerinha que bota a mão na massa mesmo. Esse gráfico ele mostra que cada pessoa
E aí também a gente pensa, cada líder ele vai ter que ter determinadas habilidades, a depender de como ele sobe na hierarquia. Por exemplo, um líder, um supervisor, ele tem que ter mais conhecimento técnico, assim como um funcionário tem que ter mais conhecimento técnico na parte operacional. Já a ideia do conhecimento conceitual, ele precisa, mas ele será menor nesse nível. O conceitual é abstração, pensar ideias, certo? Tem aqui, nem tinha visto do outro lado. Beleza. E existe a competência humana também, que é a competência de lidar com pessoas, né? O nível tático, ele é mais ou menos balanceado. A pessoa vai ter que ter uma grande gama de conhecimentos técnicos ainda, do saber fazer, mas ele ainda vai ter um nível maior de ideias conceituais, domínio de ideias, de abstrações, e o nível estratégico é o nível que tem maior abstração e menor quantidade de tarefas para a pessoa fazer, então, naturalmente, o conhecimento conceitual é maior bem maior, né? Do que o conhecimento técnico que uma pessoa tem. Só que, notem que quando a gente está estudando a líder, o que mais nos interessa é a competência humana, a competência de... Nossa, certinho aqui. A competência de lidar com pessoas. E notem que todos os gestores têm que ter conhecimento humano, mas isso não é a única semelhança. Também eles têm que ter o mesmo conhecimento humano, porque a principal função de qualquer gestor é lidar com pessoas, não importa qual nível ele esteja na hierarquia, ok? Vamos para o próximo. O primeiro é a teoria, é uma das mais famosas, né? A teoria dos estilos, ou dos 3 estilos, de White e Lipton, que ele divide em 3 estilos, como eu já disse, né? O primeiro, o foco é a atuação do líder, é o líder autocrático, é aquele cara que manda e acabou. Depois tem o democrático, que a gente mais um pouquinho para frente vai confundir com um líder participativo, né? Que o democrático ele aceita a participação dos liderados, ele incentiva a participação dos liderados no processo decisório, é aquele que caminha junto, vamos dizer assim, enquanto o autocrático é o que só ordena. O liberal, que a gente pode chamar também de laissez-faire, é o líder que faz nada, é aquele cara que nem líder deveria ser, né? Uma coisa importante para lembrar é que o autocrático ele tem maior qualidade e quantidade no trabalho. Um trabalho que, sem muita conversa, que é determinado e pronto por uma pessoa bem preparada, ele vai acabar sendo mais bem feito. Só que a liderança autocrática, no longo prazo, ela acaba perdendo para a democrática, porque as pessoas ficam desmotivadas e ele extrai esse desempenho superior, né, a partir de uma exploração dos funcionários, que o democrático não vai fazer isso, e a longo prazo ele vai gerar melhor motivação e uma empresa melhor, até uma cultura melhor, que vai acabar atraindo melhores funcionários. Também é uma tendência do democrático, né? Não dá para classificar necessariamente uma como uma pior ou melhor. Essa é uma característica, né, da ideia do comportamento. Fora a liberal, que a liberal não faz nada. A foco dela é nenhum, na verdade, do líder liberal, né? Eu já vi questões dizendo que o foco seria o liderado, porque no caso ele toma a decisão toda sozinho e o liberal, o líder liberal, ele só aparece quando é chamado, quando é necessário, né? Mas a gente pode ressaltar que as características desse é maior qualidade e quantidade e esse daqui maior satisfação. Aí depende do caso concreto, né? Isso daqui é de McGregor, acabei esquecendo de colocar o nome aqui, porque eu fiz os 2 slides, né, de motivação e liderança junto, aí como eu tinha colocado em um acabei esqueci de colocar no outro slide. McGregor, como a gente já tinha visto na parte de motivação, inclusive deixar aqui no link, ele tinha 2 visões. Ele tinha a visão X, que era a visão meio que passada, que era a visão do comportamento de desconfiança nas pessoas, que as pessoas são preguiçosas, insolentes, e que elas não querem trabalhar, elas só trabalham porque é obrigado. Nesse caso, pensando desse ponto de vista, faz sentido que o líder seja mais controlador, mais autocrático. Já um líder Y, que ele acredita na ideia de que as pessoas são motivadas, elas são colaboradores, as pessoas gostam de trabalhar e em certo ponto elas vão procurar o trabalho não só como uma necessidade financeira, mas também por gostar. Ele é mais democrático, ele aceita, ele incentiva a participação das pessoas. Uma coisa que eu esqueci de explicar. Bem simples para lembrar o que é X e o que é Y. É só lembrar do alfabeto, que X vem antes do Y, logo o mais antigo, o mais autocrático, né? Vai ser o líder X, e o líder Y é o mais para frente, mais moderno, né? Vamos para a próxima. Likert. Isso daqui, de novo, Rabasolo na veia, entendeu? Professorzão da PUC. Beleza.
Na Universidade de Michigan, Likert, no caso, ele era o pesquisador que estava lá, na época que essa teoria foi descoberta, vamos dizer assim, né? Na Universidade de Michigan. Ele descobriu que existiam duas orientações básicas que um líder poderia ter. Ele poderia ser o líder orientado para tarefas, ou seja, é o líder que vai para o trabalho, ou orientado para pessoas. Em Michigan, foi pensado em 4 arranjos básicos, né? Deixa eu ver onde tem o espaço. Não. Assim, para pegar uma tela em branco, né? Foi pensado duas linhas. Vamos pensar aqui. Um X e um Y. Aí tinha aqui tarefas. Eu vou colocar um T. E aqui pessoas. P. Certo? Aqui o líder poderia ser mais pessoas. Ou ele poderia ser mais tarefas ou menos tarefa, né? Ele poderia ser mais os dois. No caso, tarefas e pessoas poderia ser alto, né? Ao mesmo tempo. Ou então ele poderia ter pessoas alto. Aí no caso seria... deixa eu ver. Mais menos. Deixa eu ver como eu boto. Mais menos. Mais. Cada dos dois. Aqui menos. Aqui seria o laissez-faire, né? O líder faz nada. E aqui seria... menos. Beleza. Certo? Eles pensaram em 4 conformações básicas, que seriam essa daqui. O líder ele pode ser orientado para pessoas, para tarefas, e ele também pode combinar. A gente vai ver depois o grid gerencial de Blake Moton e vai ver que ele pega uma conformação muito parecida, apenas adicionando, explicando um pouquinho mais, ok? A partir de Michigan, que foi uma ideia muito bem feita dessa galerinha, todos os modelos seguintes, quase todos os modelos seguintes, vão ser feitos pensando em pessoas ou as tarefas, ok? Vamos passar para o próximo. Aqui, Likert e beleza. Vamos dar uma lida só, né? Para não perder o quadro que eu roubei aqui do Ravazolo. Comportamento orientado para finalização do trabalho. Planeja e estabelece como o trabalho será feito, no caso, o líder das tarefas, né? Atribui a responsabilidade. A ideia é mais de indicar de faça isso. Define padrões de trabalho. Procura complementar o trabalho, monitora resultados, ideia um pouco mais controladora, né? Preocupa-se com o trabalho, com os métodos, com os processos, com as regras e regulamentos. Já o líder pessoas, ele pensa em apoiar e suportar o trabalho das pessoas. Atua como apoio, como retaguarda para os subordinados, desenvolve relações sociais, enquanto aqui o outro estava mais preocupado com tarefas, né? Respeita sentimentos, sensível quanto às necessidades, confiança nos seguidores, enquanto o outro mostra monitoramento, uma certa desconfiança, né? Preocupa-se com as pessoas, os seus sentimentos, as aspirações, as necessidades. Aqui a preocupação é o quê? Com o trabalho, certo? Dá para pegar fácil essa dissonância. Um é focado mais na qualidade do trabalho e o outro é focado mais no relacionamento com as pessoas. Os 4 estilos aqui, de Likert ele ainda desenvolveu esses estilos, que ele acredita que, pensando nas 4 conformações, a gente pode ainda ter outras visões, que seria o autoritário coercitivo, que ele é o líder mais voltado para tarefas. Ele seria, por exemplo, um mais menos, né? Ele seria... Opa, perdi aqui. Ele seria voltado mais para fazer as tarefas mesmo, acabou. Aí ele é focado é o chefe tradicional, né? Focado na hierarquia, na centralização, autocrático, o seguinte também é autocrático, e é baseado na punição e no meio. Já o autoritário benevolente, ele ainda é autoritário, ele ainda tem uma liderança de estilo autocrático, de determinar tudo, de fazer tudo, só que ele é mais benevolente. Enquanto esse daqui é focado em punição, fez errado, punição, esse daqui é mais fez certo, recompensa. É uma ideia mais benevolente, como o próprio nome já diz. Ainda é tradicional, mas já tem uma visão um pouco mais aberta, de o funcionário como uma pessoa não tão ruim, certo? Trabalhar não é somente a obrigação dela, é a obrigação dele sim, mas ainda assim, se ele fizer algo excepcional, ele merece recompensa. Né? O líder consultivo, ele também vai ter uma recompensa, um pouco mais recompensas sociais, no caso de reconhecimento da parte da pessoa, enquanto a recompensa do autoritário benevolente é material. Só que ele não é tão participativo, tão democrático quanto o participativo propriamente dito, né? Até porque senão não seriam estilos diferentes. Ele é mais de ele necessitar de um apoio dos funcionários, mas ele ainda tem muitos traços autocráticos, não dá para classificar como democrático, beleza? Algumas decisões são delegadas, mas isso não é a regra, mas há uma consulta dos funcionários, como o próprio nome já diz, é um líder consultivo, beleza? E o participativo,
que a gente pode pensar nele como o democrático, se a gente adaptar por os estilos de liderança lá, dos 3 estilos, né, de Likert, que é a delegação de decisões e incentivo. E aqui é dito que há recompensas sociais, né, maior reconhecimento por parte dos funcionários, maior foco na atuação dos funcionários, né, e a ideia de incentivo ao trabalho em grupo e ao relacionamento com o grupo. Um líder um pouco mais voltado para pessoas, né? Em Ohio, que Ohio era concorrente, ela pensou em estilos muito similares com daqueles 4 do que a gente já tinha escrito, né? Só que em vez de colocar pessoas e pessoas e tarefas, ele colocou estrutura de consideração, que é referente a pessoas, e estrutura de iniciação. Depois eu vou ver se eu não me confundi, e aquele negócio que eu tinha desenhado, eu acho que é mais para ser de Ohio, se eu não me engano é de Ohio, do que de Michigan, que Michigan eu acho que é mais simplificado. Mas, paciência. Ohio é só isso. Essa estrutura de consideração, que diz a ideia de pessoas, e tem aquela ideia mais, menos, mais, né? Que é a ideia de foco ou nas pessoas, ou no negócio, ou na iniciação, que no caso é na tarefa, ou em ambos, né? Como eu disse, aquele modelo de Michigan, ele é bastante repetido depois que surgiu, né? E é só isso. Simplíssimo. Simplíssimo. Esse de Ohio, aliás, eu acho que eu já vi cair muito pouco. Quando cai, ele é mais comum que ele cobre, em vez de cobrar a Michigan propriamente dito, ele cobrar essa noção de tarefas, pessoas, que é uma noção, como eu disse, foi repetida várias vezes e até hoje é bastante aplicado, ou os 4 estilos de Likert, beleza? Aqui vem Blake Moulton e ele faz uma nova conformação. Agora, ele aceita, além da ideia de foco em pessoas e foco em tarefas, uma ideia de meio termo, né? E agora ele deu nomes para classificar o que seriam os tipos de negócio que seria mais adequado a cada função, certo? Aqui ele diz, por exemplo, que uma liderança completamente voltada para pessoas, ela seria gerência de clube de campo, voltada para a ideia de divertimento, relaxamento, pouca preocupação com o que está sendo realizado, mais preocupação com a satisfação das pessoas, né? A gerência 1.1, de novo, aquele laissez-faire, pode ser pensado como laissez-faire, né? A gerência empobrecida, que é o líder não faz nada, ele não tem foco algum. A liderança de tarefas, um líder mais autocrático, com melhores resultados, mas com menor motivação. A meio termo e a equipe e a liderança em equipe, ela tem a mesma ideia, só que a intensidade é menor. A gerência meio termo tem um foco dividido do aqui, 5.5, né? O gráfico vai até 9.9, no caso está ali no meio do gráfico, né? E o 9.9, que é a liderança mais moderna que eles consideravam, o Blake Moulton, que é a ideia de trabalho em equipe, do líder para com o liderado, beleza? Avançando. Isso daqui eu não escrevi, porque esse daqui eu queria desenhar. O contínuo de Tannenbaum-Schmidt. Ainda ele aprecia a ideia de que existe... esse daqui vai ficar muito reto. Que existe uma ideia de de foco em pessoas. Ele fazia, os Tannenbaum-Schmidt, eles faziam um contínuo, que era essa ideia aqui. Aqui, ele colocaria a estrutura de tarefas. E aqui, a estrutura de pessoas. Quanto mais a pessoa for desenvolvida, quanto maior for o grau de liberdade, maior a estrutura de pessoas, maior o foco em pessoas. Quanto menor for, quanto mais autoritário for o líder, vai ser mais focada a ideia de tarefas. E é isso daqui, bem simples. É só essa ampliação da liberdade. E como são teorias situacionais, né? O líder se deslocaria em todos esses pontos aqui. Poderia se deslocar em todos esses pontos. Tanto ser um líder mais autocrático, como um líder mais democrático, ou até mesmo, essas teorias aceitam, um líder laissez-faire. Se o funcionário ele é automotivado, a gente vai ver isso melhor em Hershey's Blanchard. Parece marca de doce. Hershey Blanchard, a gente vai ver melhor, eles falam isso. Que um funcionário ele pode não necessitar de apoio basicamente nenhum do líder. Você delega as funções e só faz o controle mesmo. Liderança praticamente laissez-faire, mas não vista de um ponto ruim. Se ela aplicada no momento certo, né? Que a ideia da liderança aqui é eficaz, então tudo bem, então ela pode ir para frente. Contínuo de Fiedler, que Fiedler ele considerava 3 elementos, basicamente, e a partir desses elementos ele analisou o que era necessário para cada líder atuar. Okay? Se o líder deveria ser mais tarefa, o líder mais de focar nos resultados, ou mais relacionamento, o líder mais pessoas. Aí ele olhava esses 3 elementos, a estrutura da tarefa, colocando, por exemplo, uma tarefa bem estruturada, como uma tarefa, uma circunstância favorável, e uma tarefa mal estruturada, de difícil realização,
como uma circunstância mais desfavorável, né? O poder da posição, quanto maior, mais favorável para a atuação do líder, bem como a relação entre líder e liderado, como uma boa relação favorável, claro, e uma relação ruim, pobre, uma relação de conflituosa, vai ser algo, claro, ruim. E aí, de acordo com tais situações, aí ele determinaria qual o estilo adequado. Aí ele fez assim, como dá para ver esse gráfico com um V dos dois sentidos, e aí ele mostra que em situações mais moderadas, a ideia de um líder de relacionamento, ela acaba tendo um melhor desenvolvimento. Agora, lembre-se da seguinte frase, essa do Rabazolo também, que é, no caos, ninguém é cidadão. Na situação mais desfavorável, você vai, aliás, aqui é mais favorável. Deixa eu pegar aqui, Na situação mais desfavorável, vai ser mais voltada em determinar e resolver o problema mesmo, entendeu? Não tem muita conversa quando o navio está afundando. Vai lá, conserta, vai lá, bote e pronto, vaza. É isso resolver. E como é a ideia de um V, né? É só você pensar que se no caos ninguém é cidadão, na hora que está tudo dando certinho, também não tem muita conversa. Pensa o seguinte, a tarefa é repetitiva, a tarefa é simples. O poder do líder é elevado. Já foi determinado o que era para ser feito, e a relação com o líder é boa, ou seja, o líder determinou, acabou. Ele vai ter que ficar focando em relacionamento, de conversa. Não, deixa o liderado se virar, que ele vai saber, ele é motivado, ele sabe o que fazer, entendeu? Essa ideia de filho. Resemblance, um dos modelos mais cobrados, e aqui ainda é interessante, eles começam ao contrário, né, que o jeito que a gente escreve normalmente é daqui para cá, da esquerda para a direita, eles começam da direita, que eles têm uma relação, de novo, de tarefa e pessoa, aqui, comportamento e relacionamento, aqui, tarefa e pessoa, mas agora ligados com a motivação. O primeiro ponto é um líder, como dá para ver aqui, o ponto vermelho, né? Ele é mais tarefa, e nesse caso, ele vai determinar, porque ficou meio ruim aqui no desenho. Ele vai determinar. A tarefa vai ser alta e vai ser baixo o relacionamento. Pensa num funcionário assim que ele ingressou. O trabalho tem que ser feito. Então o líder vai fazer o quê? Vai dizer o que é para fazer e acabou. O trabalho tem que ser feito. Mas, conforme o funcionário vai amadurecendo, quando ele vai ficando mais maduro, a maturidade dele aumenta, né? A gente passa para o segundo nível, que a tarefa é alta e o relacionamento é alto também. Ou seja, a ideia de que ainda existe imaturidade, inexperiência no funcionário. Só que agora ele já começa a entender o que ele está fazendo. Então a gente tem que ter mais relacionamento para ajudar esse desenvolvimento, esse amadurecimento do funcionário. Em seguida, a gente entra no nível 3, que é que a gente já reduz a força da tarefa. Aqui o liderado ele já é experiente, então ele já sabe o que está fazendo. Então a gente vai começar a passar a compartilhar. É a hora de dividir as tarefas, né? E a hora de focar no relacionamento, de ensinar, de ter uma boa relação com ele. E por fim, ele vai ter tanto tarefas como pessoas baixo. A liderança, como eu disse, laissez-faire, vista de um jeito bom, que é a ideia de delegar. Tanto o relacionamento vai ser baixo, que o liderado ele já está motivado, ele não precisa mais de apoio de nada, como também ele já é experiente, logo ele não vai precisar também de auxílio na ideia de tarefa. E aqui vão os 4 níveis de maturidade. É só vocês pensarem que o nível mais imaturo, o líder vai ser mais autocrático. O estilo mais maduro, o líder vai ser laissez-faire. E aqui no meio, a gente vai ter, do lado do M2, a gente vai ter um lado mais tarefas e pessoas, e aqui a gente já tem um lado mais pessoas apenas. Ok? Tranquilo, tranquilo. Aí tem algumas outras teorias, né, ainda. Tem o caminho método de House, que para o Dr. House, Robert House, o líder eficaz deve esclarecer o caminho para os seus seguidores. E ele também dividiu em quatro estilos. O primeiro é o suportivo, que é o líder de pessoas. Ele fica mais preocupado do que tudo em atender aos funcionários. É dito que ele atende as pessoas como se fosse a si mesmo, ele dá suporte, né? O diretivo, que ele é considerado adequado em atividades mais ambíguas, né? Que ele é a ideia de dizer, é por aqui, é por lá. Ele organiza o trabalho e fornece instruções sobre a execução. Ele não é adequado, claro, em uma tarefa simples, repetitiva. Você não precisa dizer como é que bate um martelo, por exemplo, bate um prego com um pedreiro. Não faz sentido, né? Um líder desse tipo. O participativo, que o nome já diz, ele consulta e utiliza sugestões subordinadas. E, por fim, o orientado para realizações, conquistas, que ele formula objetivos claros, desafiadores. Lembra até aquela teoria que a gente já viu da motivação, que é a teoria sobre o estabelecimento de meta, né?
e desafiadores aos subordinados. Seu comportamento enfatiza o desempenho e a alta qualidade, é a melhoria, né? Mostra confiança, mais pensando na ideia de se a gente for conectar as teorias, né? E ajuda-os a alcançar elevados objetivos para melhorar continuamente o desempenho. Essa daqui eu não coloquei imagem, porque também não é muito necessário, né? Essas três aqui, elas são estudadas relacionadas porque são tópicos um pouco avulsos. Essas duas aqui, elas têm uma relação muito ampla, que elas têm a relação de troca. A transacional tem uma troca mais material. Por exemplo, quer fazer isso? Isso não. Mas se você fizer, o líder falando com o liderado, mas se você fizer, eu vou te dar determinado bem material. Por exemplo, um aumento, pode ser um aumento de salário, uma promoção, mas a transformacional, ela também tem uma ideia de troca, mas é uma ideia de troca mais psicológica, que a recompensa que acontece, ela não é material. Pode até acontecer trocas materiais da liderança transformacional, mas ela é focada mais na ideia de longo prazo de desenvolvimento, de puta, olha como eu trabalho com essa pessoa legal. Esse tipo de coisa, entendeu? De maior qualidade de trabalho. É dito que a transacional foca em características mais masculinas, que ela é mais objetiva, ela é mais de material, como eu já disse, né? E mais de curto prazo. Já a transformacional, ela é focada em características femininas, mais focada em uma mudança de longo prazo, e até a princípio ela pode ter dificuldades. Por exemplo, uma troca material é mais fácil de se aplicar do que uma troca psicológica, né? Uma coisa mais difícil de inserir. Por isso que a liderança transformacional costuma ser embasada nessa daqui, ou seja, primeiro a transação, depois foca-se. É tipo, você começa com uma pessoa dando um prêmio e depois você começa a inserir um elogio. Com o passar do tempo, você visa tirar esse prêmio e permanecer só no elogio. Essa é a ideia da transformacional. Eu não sei se deu para pensar muito bem no que seria, mas é isso mais ou menos, beleza? Já a carismática, ela é focada nas características do líder. Pode-se pensar até que ela é similar com a ideia de traços de liderança, que o líder tem características, nesse caso aqui, características que o tornam diferente dos outros, né? O líder geralmente ele é reconhecido por algum comportamento de revolta. Vamos pensar, por exemplo, como o Gandhi, que ele aceitou ser preso, ele caminhou um bocado para colher sal na praia, esse tipo de coisa, né? E ele pode ser considerado um herói, até para o povo, e é isso que acaba guiando. É comum que a liderança carismática é tão focada no líder que, por exemplo, se cria uma seita e o líder morre, um líder que é bem carismático, essa seita morre junto com ele, ok? Essa é a ideia de liderança carismática. Bom, é só isso que eu tenho que falar sobre... É só isso que eu tenho que falar sobre liderança. É tranquilo. No mais, questões, né? Não esqueçam do like, de curtir, de comentar e se inscrever no canal. Falou! Valeu!